Zelador negro fez bolhas para acalmar uma garotinha autista em crise, sem saber que sua mãe bilionária estava observando. Afaste-se dela. Essa menina pode morder. O grito do segurança ecoou pelo lobby de mármore da Waddstone Corporation, como um chicote. Marcus Williams congelou no meio do corredor, ainda segurando o esfregão, enquanto observava a cena caótica se desenrolar diante dele. No centro da comoção, uma garotinha loira de cerca de 6 anos estava agachada no chão, frio, balançando para frente e para trás, seus braços envolvidos firmemente ao redor dos joelhos. Seus olhos azuis saltitavam como pássaros tentando escapar de uma gaiola. Ao redor dela, 5 executivos de terno ficavam como estátuas inúteis, sussurrando uns aos outros sobre episódios e crises comportamentais. Marcus tinha 42 anos e 20 anos de experiência lidando com crianças especiais, primeiro como professor, depois como pai de uma filha autista. Ele reconhecia sobrecarga sensorial quando via, e também sabia que essas pessoas ricas não faziam ideia do que estavam fazendo. Posso tentar ajudar? Marcus deu um passo à frente, sua voz calma cortando através do pânico coletivo. O segurança bloqueou seu caminho com o braço. Você é apenas o zelador noturno. Fique fora disso. O último funcionário que tentou se aproximar dela foi demitido na hora. Marcus não respondeu. Em vez disso, seus olhos encontraram os dela, e algo passou. Entre eles, um reconhecimento silencioso que transcendia qualquer barreira social. Ele havia visto aquele mesmo olhar perdido nos olhos de sua própria filha, Zoe, anos atrás. Ignorando completamente o segurança, Marcus caminhou até seu carrinho de limpeza e pegou uma pequena garrafa de detergente. Então, sem uma palavra, sentou-se no chão de mármore italiano. Mantendo uma distância respeitosa de 3 metros da menina, ele mergulhou os dedos na água do balde e começou a fazer bolhas de sabão. 1, 2, 3. O balançar da menina diminuiu, seus olhos fixos nas esferas iridescentes flutuando pelo ar como segredos relutantes em pousar. Marcus continuou, cada bolha uma pequena obra de arte efêmera, cada uma levando um pouco da atenção embora. Do mezanino superior, uma mulher observava silenciosamente. Gabrielle Ward, CEO bilionária da Waddstone BioNTech, havia comandado salas cheias de líderes mundiais e esmagado aquisições hostis antes do segundo café da manhã. Mas agora, observando um zelador acalmar sua filha com bolhas de sabão, ela mal conseguia respirar. Eva, sua filha, seu mistério, seu fardo mais pesado, finalmente estava quieta. Não por causa dos terapeutas de $15.000 por semana, não por causa dos especialistas trazidos da Suíça. Por causa de um homem negro de uniforme de zelador que teve a coragem de sentar no chão. Gabriel pegou o elevador, seus saltos lobotinha ecoando como sentenças no mármore, enquanto se aproximava da cena. Todos os executivos automaticamente se endireitaram, mas Marcus continuou fazendo bolhas, completamente alheio à tempestade corporativa que estava prestes a desabar sobre ele. Senhor Williams, a voz de Gabriel cortou o ar como vidro quebrado. Preciso falar com você, agora. Marcus se levantou lentamente, seus olhos ainda na menina que agora estava deitada de lado, completamente calma, observando uma única bolha pairar logo acima de seu rosto. Ele sabia que estava prestes a ser demitido. 20 anos de carreira destruídos por um momento de compaixão, mas quando olhou nos olhos de Gabrielle Ward, viu algo que não esperava. Não raiva, mas algo muito mais perigoso. Gratidão. E qualquer um que conhece os verdadeiramente poderosos, sabe que sua gratidão sempre vem com um preço que você nunca viu chegando. Se você está gostando desta história de como um simples ato de bondade estava prestes a mudar 2 vidas para sempre, não esqueça de se inscrever no canal. Porque o que aconteceu naquele escritório nos próximos 15 minutos reescreveria completamente as regras do jogo. O escritório de Gabrielle Ward ocupava todo o 42º andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de Manhattan, que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década. Marcus entrou devagar, seus tênis de borracha fazendo um som abafado no tapete persa de 6 dígitos. Sente-se, Gabriel ordenou, gesticulando para uma cadeira de couro que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marcus.
Ela permaneceu em pé atrás de sua mesa de vidro, uma tática de intimidação que havia aperfeiçoado em milhares de reuniões corporativas. Quem te ensinou isso? Ela finalmente perguntou, seus olhos azuis fixos nele como lasers. As bolhas, a técnica, seja lá o que foi aquilo. Marcos expirou fundo. Minha filha tem autismo. Aprendi por necessidade. Sua filha? Gabriel repetiu as palavras como se testasse um conceito estranho. E onde você aprendeu sobre técnicas terapêuticas? Algum curso de extensão? Workshop de fim de semana? A condescendência era sutil, mas Marcos a captou imediatamente. 20 anos lidando com pais ricos que achavam que dinheiro comprava expertise. O haviam ensinado a reconhecer aquele tom. Fui professor de educação especial por 17 anos, ele respondeu calmamente. Especialização em transtornos do espectro autista pela Columbia. Mestrado em psicologia educacional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel piscou uma vez, depois duas, como se processasse um erro de sistema. Professor, ela disse a palavra lentamente, como se saboreasse uma mentira particularmente elaborada. E agora você trabalha como zelador noturno? As pessoas precisam comer, Marcos respondeu secamente. Orçamentos educacionais foram cortados. Programas de educação especial foram os primeiros a ir. Não é exatamente um mercado aquecido para professores especializados em crianças que o sistema prefere ignorar. Gabriel finalmente se sentou, seu controle executivo vacilando pela primeira vez em anos. Você está me dizendo que tem mais qualificações do que a maioria dos terapeutas que contratei para a Eva, e está trabalhando como zelador? Estou dizendo que qualificações no papel não significam nada se você não souber como se conectar. Marcos se inclinou ligeiramente para a frente. Quantos especialistas você trouxe para Eva? 10? 20? Todos com diplomas impressionantes e etiquetas de preço ainda mais impressionantes. O músculo da mandíbula de Gabriel se contraiu. 43. 43 profissionais diferentes em 4 anos. E quantos deles conseguiram fazê-la falar? Nenhum. Marcos assentiu. Porque eles vieram para consertá-la. Eu vim para conhecê-la. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, estudando o homem à sua frente. Tudo sobre ele desafiava suas categorias cuidadosamente organizadas. Um zelador negro com mestrado. Um homem que limpava banheiros mas falava como um acadêmico. Alguém que ela havia assumido ser descartável, mas que possuía exatamente a habilidade que ela havia procurado desesperadamente por anos. Quero contratá-lo, ela finalmente disse, para trabalhar com Eva como consultor terapêutico. $15.000 por mês, meio período. Você mantém seu emprego atual até termos certeza de que funciona. Marcos riu, um som baixo e rico que ecoou pelo escritório de mármore e aço. Senhora Ward, você não está me oferecendo um emprego. Você está tentando comprar sua saída de um dilema moral. O rosto de Gabriel endureceu instantaneamente. Com licença? Você acabou de descobrir que subestimou completamente alguém baseado em suas roupas de trabalho e na cor de sua pele. Agora está tentando me transformar em mais um funcionário para se sentir melhor sobre seu próprio preconceito. Eu não tenho preconceitos, Gabriel retrucou, sua voz cortando como vidro. Então por que assumiu que eu era apenas um zelador sem educação? Por que não perguntou sobre meu histórico antes de me julgar inadequado para estar perto de sua filha? Gabriel abriu a boca para responder, depois a fechou. Pela primeira vez em décadas, alguém havia rompido sua armadura corporativa e exposto algo que ela não queria ver. Marcos se levantou lentamente. Eva não precisa de mais um funcionário caro, Sra. Ward. Ela precisa de alguém que a veja pelo que ela é, não pelo projeto que você quer que ela se torne. Então o que você sugere? A voz de Gabriel estava mais baixa agora, menos comando. E mais pergunta genuína. Me deixe passar tempo com ela. Sem câmeras, sem cronômetros, sem relatórios de progresso. Apenas tempo. E em troca, Marcos sorriu. Não um sorriso profissional que reservava para chefes hostis, mas algo genuíno. E ligeiramente perigoso. Em troca, talvez sua filha aprenda que o mundo não é apenas um lugar frio cheio de pessoas tentando mudá-la. Ele caminhou em direção à porta, depois parou. E Sra. Ward, da próxima vez que alguém parar para ajudar sua filha, talvez
Considere perguntar sobre suas qualificações antes de assumir que elas não existem. A porta se fechou com um clique suave, deixando Gabrielle sozinha com uma percepção que a incomodava mais do que qualquer derrota no tribunal ou perda no mercado de ações. Ela havia encontrado exatamente o que estava procurando no último lugar em que pensaria em procurar, e quase o perdeu por causa de seus próprios preconceitos. Mas o que ela não sabia era que Marcus Williams havia passado 4 anos observando os ricos e poderosos através de seus momentos mais vulneráveis, limpando seus escritórios, ouvindo suas conversações privadas, testemunhando suas fraquezas, quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. E agora, pela primeira vez, um deles havia lhe dado exatamente a abertura que ele estava esperando, para mostrar que inteligência e compaixão não vinham com etiquetas de preço ou códigos de vestimenta. 3 dias se passaram antes de Gabrielle Ward quebrar o silêncio. A ligação veio durante o turno noturno de Marcus, sua voz soando diferente, menos comando corporativo, mais hesitação humana. Eva não comeu desde nossa conversa, ela disse sem preâmbulos. Ela não desenhou. Ela não falou. Marcus fez uma pausa na limpeza do banheiro executivo. E o que você quer de mim? Aceite minha oferta, por favor. Não mudei de ideia sobre os termos, Marcus respondeu calmamente. Sem supervisão, sem cronômetros, sem relatórios. Concordo. Na manhã seguinte, Marcus chegou ao penthouse de Gabrielle no Upper East Side com sua filha de 16 anos, Zoe, ao seu lado. A adolescente, que havia herdado a inteligência emocional do pai e a perspicácia de alguém que cresceu observando o mundo através de lentes diferentes, carregava uma mochila cheia de materiais de arte. Pensei que Eva poderia se beneficiar de interagir com alguém mais próximo de sua idade, Marcus explicou quando Gabrielle abriu a porta, claramente surpresa. Ela tem 16 anos, Gabrielle notou, como se isso fosse um problema. E Eva tem 8. Às vezes a diferença de idade cria um espaço seguro que pares não podem oferecer. Zoe sorriu educadamente. Olá, Sra. Ward. Meu pai me falou sobre Eva. Trouxe alguns materiais que podem interessá-la. Gabrielle estudou a jovem mulher, sua confiança silenciosa, a maneira como falava sem intimidação, a forma natural como entrou no apartamento como se pertencesse ali. Era desconcertante ver tanta compostura em alguém tão jovem, especialmente alguém de um background tão diferente do dela. Eva estava na mesma posição de sempre, encolhida no canto de seu quarto. Mas quando viu Zoe, algo mudou em seus olhos. A adolescente se sentou no chão, naturalmente tirando um conjunto de aquarelas e papel texturizado de sua mochila. Oi, Eva, eu sou Zoe. Você não precisa falar comigo se não quiser, mas pensei que poderíamos pintar juntas. O que aconteceu? Nas próximas 2 horas deixou Gabrielle completamente desarmada. Eva não apenas se aproximou de Zoe. Ela começou a misturar cores, criando tons que nunca havia tentado antes. E quando Zoe começou a contar histórias sobre as cores, como o azul era o céu querendo abraçar a terra, como o amarelo era o sol rindo, Eva sussurrou sua primeira palavra em dias. Laranja? Isso mesmo, Zoe sorriu. Laranja é quando vermelho e amarelo decidem dançar juntos. Marcus observou da porta, fazendo anotações mentais não apenas sobre Eva, mas sobre as reações de Gabrielle. A mulher estava discretamente filmando com seu celular, um hábito corporativo de documentar tudo, mas também algo mais profundo. Pela primeira vez, ela estava vendo sua filha não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa sendo compreendida. Mas a paz não durou muito. Sra. Ward, a voz veio do interfone. Doutor Pemberton está aqui para sua sessão agendada. Com Eva. O rosto de Gabrielle endureceu. Esqueci completamente. Dr. Harrison Pemberton era exatamente o tipo de especialista que Gabrielle costumava contratar. Diploma de Harvard, ternos caros, honorários obscenos, e uma arrogância que preenchia qualquer sala antes mesmo dele entrar. Aos 52 anos, havia construído uma carreira lucrativa tratando os filhos da elite, cobrando $15.000 por sessão para aplicar técnicas que poderia ter aprendido em qualquer manual básico. Gabrielle, querida, ele entrou no apartamento, como se fosse dono do lugar, mal notando Marcus e Zoe. Vamos ver como nossa pequena Eva está progredindo hoje.
Ele parou quando viu a cena no chão, Eva pintando calmamente ao lado de Zoe, Marcos sentado por perto, fazendo anotações em um caderno gasto. O que é isso? Pemberton perguntou, sua voz pesada de desdém profissional. Quem são essas pessoas? Doutor Pemberton, este é Marcus Williams e sua filha Zoe. Eles estão ajudando Eva. Pemberton soltou uma risada que soou mais como um latido. Ajudando? Gabriel, você não pode simplesmente deixar qualquer pessoa interagir com uma criança que precisa de cuidados especializados. Isso é irresponsável e potencialmente prejudicial. Marcos se levantou lentamente, sua altura se tornando mais aparente. Doutor Pemberton, não é? Li alguns de seus artigos. Interessante como suas técnicas revolucionárias são quase idênticas às práticas padrão que nós professores estávamos usando há 10 anos. Professores? Pemberton riu novamente. Então você é um desses. Deixe-me adivinhar. Educação especial? Alguma faculdade comunitária? Você acredita que amor e paciência resolvem tudo. Mestrado em Psicologia Educacional. 17 anos de experiência prática, e você está certo sobre uma coisa: eu acredito que amor e paciência funcionam melhor que arrogância e preços inflacionados. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eva havia parado de pintar e estava olhando entre os adultos, seus ombros começando a se tensionar. Gabriel, Pemberton disse, sua voz agora gelada. Se você quiser continuar com meus serviços, devo insistir que mantenha amadores longe do tratamento de Eva. Isso é completamente não profissional. Gabriel olhou para Eva, que havia instintivamente se aproximado de Zoe, depois para Marcos, que permanecia impressionantemente calmo diante da hostilidade óbvia, e finalmente para Pemberton, cuja postura irradiava o tipo de autoridade que ela havia respeitado por anos sem questionar. Doutor Pemberton, ela disse finalmente, talvez possamos agendar outro dia. Se é assim que você quer conduzir o tratamento de sua filha, ele respondeu, pegando sua pasta de couro. Não posso ser responsabilizado pelos resultados. Quando este experimento falhar, e vai falhar, meu número de telefone continuará o mesmo. Depois que ele saiu, o apartamento ficou em silêncio. Eva havia voltado a pintar, mas suas pinceladas eram mais rápidas, mais agitadas. Ele sempre fala assim? Zoe perguntou. Gabriel assentiu lentamente. A maioria dos especialistas, eles têm tanta certeza sobre tudo. Certeza? Marcos murmurou, escrevendo algo em seu caderno. É um luxo que apenas aqueles que nunca duvidaram de si mesmos podem se dar ao luxo. Naquela noite, depois que Marcos e Zoe haviam partido, Gabriel ficou acordada, revisando tudo o que havia testemunhado. Pela primeira vez em anos, Eva havia passado 3 horas sem uma única crise. Ela havia experimentado novas cores. Ela havia se conectado com outra pessoa, e o homem que havia tornado isso possível havia sido instantaneamente desacreditado por um especialista que cobrava mais por uma sessão do que Marcos ganhava em 2 meses. O que ela não sabia era que Marcos havia passado essas 3 horas não apenas observando Eva, mas ela também. Cada reação, cada hesitação, cada momento de dúvida havia sido cuidadosamente anotado em seu caderno, porque Marcus Williams havia aprendido algo importante durante seus anos limpando escritórios executivos. As pessoas mais poderosas do mundo raramente são confrontadas com suas próprias contradições, e quando finalmente são, a revelação pode ser devastadora. Enquanto caminhava pelas ruas escuras em direção ao metrô, Marcos abriu seu telefone e enviou uma mensagem para um contato que não usava há meses. Preciso de um favor. Amanhã à noite. É sobre aquele projeto que discutimos. A resposta veio em segundos. Pensei que você havia desistido dessa ideia. Desisti de muitas coisas quando minha esposa morreu, mas algumas batalhas valem a pena lutar. Especialmente quando você finalmente encontra o campo de batalha certo. A reunião de emergência do Conselho Médico da Ardstone BioNTech aconteceu em uma quinta-feira cinzenta, convocada pelo Dr. Pemberton, depois que ele descobriu que Marcos havia sido formalmente contratado como consultor terapêutico de Eva. A sala de conferência cheirava a café caro e egos feridos. Isso é absurdo. Pemberton bateu seus papéis na mesa de vidro. Uma empresa do calibre da Ardstone não pode permitir que charlatães desqualificados comprometam tratamentos médicos sérios. Doutora,
Miranda Foston, uma neuropsiquiatra infantil, assentiu vigorosamente. Não poderia concordar mais. Terapia de bolha de sabão. Isso é pseudociência perigosa. Gabriel sentou na cabeceira da mesa, seu laptop aberto. Mas sua atenção estava dividida entre a discussão e as fotos que estava recebendo de Eva. Menina pintando, sorrindo, interagindo com Zoe de maneiras que não fazia há anos. Senhora Ward, Dr. Pemberton se inclinou para a frente. Preciso ser direto. Se você continuar com este experimento, não posso mais associar meu nome aos cuidados de Eva. Minha reputação profissional está em jogo. Sua reputação? Gabriel repetiu lentamente. Baseada em que resultados exatamente, Dr. Pemberton? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Em 2 anos de tratamento, Eva não havia mostrado progresso significativo sob os cuidados de Pemberton. Então a porta se abriu e Marcos entrou, vestindo não seu uniforme de zelador, mas um terno simples e carregando uma pasta de couro. Atrás dele estava uma mulher elegante de cabelos grisalhos que ninguém reconheceu imediatamente. Senhora Ward, obrigado por me permitir participar desta discussão, Marcos disse calmamente, completamente ignorando os olhares hostis ao redor da mesa. Você não foi convidado. Doutora Foston sibilou. Na verdade, a mulher atrás de Marcos sorriu. Eu pedi para ele estar aqui. Doutora Sarah Chan, editora-chefe do Journal of Child Psychology. Estou aqui para discutir algumas irregularidades perturbadoras que chegaram ao nosso conhecimento. O rosto de Pemberton empalideceu visivelmente. Marcos abriu sua pasta e removeu uma série de documentos. Durante meus 4 anos trabalhando neste prédio à noite, tive acesso involuntário a muitas conversas e documentos. Inicialmente ignorei, mas quando notei o padrão, comecei a documentar. Ele deslizou fotografias pela mesa. Dr. Pemberton, estas são cópias de seus relatórios sobre Eva dos últimos 18 meses. Todos idênticos, apenas com datas diferentes. Copiar e colar não é exatamente o que eu chamaria de cuidado personalizado. Isso é invasão de privacidade. Pemberton gaguejou. É documentação de fraude médica, doutora Chan corrigiu. Friamente, cobrar $15.000 por sessão usando relatórios pré-fabricados é um crime federal, Marcos continuou, sua voz permanecendo calma, enquanto o caos irrompia ao redor da mesa. Doutora Foston se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira. Vou processar todos vocês. Com que dinheiro? Marcos sorriu pela primeira vez. Porque a investigação federal sobre seu esquema de superfaturamento começou esta manhã baseada em evidências que coletei ao longo de 4 anos. Gabriel assistiu, fascinada, enquanto os homens que haviam tratado seu desespero maternal como uma oportunidade de negócio, começaram a desmoronar diante de seus olhos. Sabe o que mais descobri? Marcos abriu outro arquivo. Eva não era a única criança recebendo tratamentos propositalmente prolongados e ineficazes. Encontrei documentos de 17 famílias diferentes, todas cobradas por terapias que esses profissionais sabiam que eram inadequadas. Doutor Pemberton tentou uma última cartada. Você é apenas um zelador com complexo de herói. Nenhum tribunal levará suas acusações a sério. Marcos riu, um som rico e genuíno que ecoou pela sala. Dr. Pemberton, você está certo sobre uma coisa. Eu realmente sou apenas um zelador. Mas também sou o zelador que passou 1.400 noites limpando seus escritórios, ouvindo suas conversas privadas, fotografando documentos que vocês deixavam abertos em suas mesas. Ele se virou para Gabriel. E sou o homem que percebeu que Eva não precisava de terapeutas mais caros. Ela precisava de alguém que a visse como uma pessoa, não como uma fonte de renda. Dr. Pemberton se levantou, tentando manter alguma dignidade. Isso não acabou. Tenho conexões. Influência. Você tinha, doutora Chen corrigiu. O Conselho Médico Estadual será notificado hoje. Suas licenças estão sendo revisadas, e as famílias que vocês exploraram já foram contatadas por advogados especializados em negligência médica. Enquanto Pemberton e Foston saíam da sala como fugitivos, Gabriel ficou sozinha com Marcos e doutora Chan. Por que você me ajudou? Gabriel perguntou. Marcos fechou sua pasta. Porque Eva merecia alguém que lutaria por ela. E porque às vezes a justiça precisa de testemunhas que ninguém nota que estão prestando atenção.
Naquele momento, o telefone de Gabriel vibrou com uma mensagem de Eva. Disse sua primeira frase completa hoje: Papai Marcos voltando amanhã. Gabriel olhou para Marcos, lágrimas nos olhos. Ela te chamou de papai. Crianças, Marcos sorriu. Elas sempre sabem quem realmente se importa com elas, independentemente dos diplomas na parede ou das tarifas por hora. Mas o que nenhum deles sabia era que esta seria apenas a primeira de muitas transformações por vir. Porque quando você desafia um sistema inteiro baseado em preconceito e ganância, as ondas que você cria podem mudar muito mais que uma única vida. 6 meses depois, Marcus Williams estava no palco principal do Jacob Javits Convention Center, recebendo uma ovação de pé de mais de 3.000 profissionais de saúde mental reunidos no Congresso Nacional de Autismo. Ao seu lado, Eva sorria timidamente, segurando um microfone rosa que havia escolhido especialmente para a ocasião. Meu nome é Eva, ela disse, sua voz clara ecoando por todo o auditório. E este é o papai Marcos. Ele me ensinou que ser diferente não significa que você está quebrada. A plateia irrompeu em aplausos. Na primeira fileira, Gabriel discretamente enxugou as lágrimas, não se importando mais com sua imagem corporativa cuidadosamente construída. Dr. Pemberton e Dra. Foston haviam se tornado parias na comunidade médica. Investigações federais resultaram em multas de $2 milhões cada, perda de licenças médicas e uma lista de processos por negligência médica, que os manteria ocupados pelos próximos 10 anos. Pemberton agora vendia seguros de vida por telefone em Newark. Foston havia se mudado para Montana, onde estava tentando reconstruir sua vida como motorista de Uber. O programa Williams World para a Inclusão Neurodiversa, Marcos continuou, não é apenas sobre terapia. É sobre reconhecer que cada criança traz dons únicos ao mundo, que precisamos aprender a valorizar. A fundação que ele e Gabriel haviam criado juntos já havia treinado mais de 500 educadores em técnicas não convencionais. O método de bolhas terapêuticas havia sido documentado em 17 estudos acadêmicos, mostrando resultados superiores aos tratamentos tradicionais em 86% dos casos. Zoe, agora com 17 anos, havia se tornado uma defensora nacionalmente reconhecida dos direitos de crianças neurodiversas. Seu discurso no Congresso 3 meses antes havia resultado na aprovação de uma lei federal, garantindo acesso a terapias alternativas no sistema público de saúde. Sabe o que mais me emociona? Marcos continuou, observando os rostos atentos. Na plateia, Eva não está mais sozinha. Temos 237 crianças no programa, cada uma descobrindo sua própria linguagem de cores, sons e movimentos. E seus pais, executivos, médicos, professores estão aprendendo que o amor não tem protocolo técnico. Gabriel havia renunciado ao cargo de presidente da Wardstone BioNTech para se dedicar integralmente à fundação. Sua fortuna pessoal, antes focada em aquisições corporativas, agora financiava centros de inclusão em 16 estados. O Wall Street Journal havia dedicado uma matéria de capa a ela intitulada "Da sala de reuniões ao chão, como uma C", e o aprendeu a liderar de joelhos. As pessoas me perguntam, Marcos sorriu para a câmera ao vivo, se sinto raiva pelos anos que perdi limpando banheiros, quando poderia estar ensinando. A verdade é que esses anos me ensinaram algo que nenhuma universidade poderia, como observar, como escutar, como reconhecer valor, onde outros veem apenas invisibilidade. Eva se aproximou do microfone novamente. Papai Marcos diz que somos todas obras de arte. Algumas de nós só precisam de tintas diferentes. Na plateia, pais choraram abertamente. Profissionais tomaram notas frenéticas. Jornalistas documentaram cada palavra de uma menina que 3 anos antes havia sido considerada um caso perdido pela medicina tradicional. A maior ironia, Marcos concluiu, é que os homens que tentaram me silenciar acabaram amplificando minha voz para o mundo inteiro. Dr. Pemberton estava certo sobre uma coisa: eu era apenas um zelador. Mas ele esqueceu que zeladores passam anos observando, aprendendo, documentando, e quando finalmente decidem falar, têm muito a dizer. A plateia se levantou em ovação, flashes dispararam, as redes sociais explodiram com zelador professor e Eva inspira.
Naquela noite no jantar de gala, Marcos recebeu o Prêmio Nacional de Inovação em Educação Especial. Em seu discurso de aceitação, ele dedicou o prêmio a todas as crianças que foram chamadas de quebradas, quando eram realmente apenas incompreendidas, e aos pais que tiveram a coragem de questionar especialistas que cobravam fortunas para aplicar preconceitos disfarçados de ciência. Eva dormiu no colo de Gabriel no caminho para casa, seus dedos ainda manchados de tinta azul e amarela da oficina de arte, que havia liderado mais cedo. Zoe editava um vídeo em seu laptop documentando mais um dia na vida de uma família, que havia completamente redefinido o significado de normal. Sabe o que mudou tudo? Gabriel perguntou a Marcos, enquanto observavam a paisagem urbana passar pela janela do carro. O quê? Você se recusou a aceitar o lugar que eles te designaram. Se você tivesse permanecido apenas o zelador invisível, Eva ainda estaria em silêncio, eu ainda estaria pagando charlatães, e 237 outras famílias ainda estariam procurando respostas nos lugares errados. Marcos sorriu. Às vezes a melhor vingança não é destruir aqueles que te subestimam, é provar que eles estão tão errados que o mundo inteiro percebe. Hoje o método Williams é ensinado em 43 universidades. Eva, aos 12 anos, pinta quadros que são vendidos em galerias de Nova York, com todos os lucros indo para programas de inclusão. E Marcos, ele nunca mais teve que limpar um banheiro na vida, mas mantém seu uniforme de zelador emoldurado em seu escritório com uma placa que diz: lembrete de quando as pessoas pensavam que sabiam quem eu era. Se esta história de como um homem transformou o preconceito em propósito tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a maior revolução acontece quando paramos de aceitar o lugar que outros escolhem para nós, e começamos a construir o mundo que nossos filhos merecem viver.